Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Alessandra e hoje eu vou dar continuidade no projeto de ensino de matemática básica do Engenheiro Sem Fronteiras do Núcleo de Uberaba. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da radiciação. Então, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando por aqui. Na última aula, eu deixei alguns exercícios para vocês praticarem o que foi visto. Aqui estão as respostas para vocês conferirem. E lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever para a gente pelo e-mail que está aqui na descrição do vídeo ou escrever um comentário aqui no YouTube mesmo. Então, lembrando que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Ela é usada quando a gente quer descobrir que número, multiplicado por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes, nos fornece como resultado o número que a gente já conhece. Então, por exemplo, qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá como resultado 36? A gente sabe que 6 vezes 6 é igual a 36. Mesma coisa que a gente falar que é 6 elevado à segunda potência é igual a 36. Quando a gente escreve isso na forma de raiz, a gente escreve raiz quadrada de 36 igual a 6. O 2 é o nosso índice e ele indica quantas vezes a nossa raiz está sendo multiplicada para obter o nosso radicando. Então, nesse caso, o número que a gente está procurando é o 6. As propriedades são usadas para simplificar operações um pouco mais complexas com números na forma de raiz. A primeira propriedade nos diz que, como a radiciação é a operação inversa da potenciação, todo radical pode ser escrito na forma de potência. Então, aqui no exemplo 2, raiz quinta de 4 elevado a 3. A gente pode conservar o nosso radicando como sendo a base da potência e elevar ao seguinte expoente. O numerador vai ser o expoente do radicando e o denominador vai ser o índice da raiz. Então, raiz quinta de 4 elevado a 3 é igual a 4 elevado a 3 sobre 5. A segunda propriedade nos simplifica a operação de uma raiz dentro de outra raiz. Então, quando eu tenho a raiz de uma raiz, eu posso conservar o radicando e multiplicar os índices. Por exemplo, raiz quadrada de raiz cúbica de 64. Nesse caso, eu conservo a raiz de 64 e o meu índice vai ser obtido pela multiplicação dos dois outros índices. Então, 2 vezes 3, 6. Raiz sexta de 64 igual a 2. Bem mais simples, né? A terceira propriedade nos diz que se a gente multiplicar ou dividir o nosso índice e o nosso expoente por um determinado número, a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 16 é igual à raiz quadrada de 2 elevado a 4. 16 pode ser escrito, né, como 2 elevado a 4. Nesse exemplo, a gente escolheu multiplicar o índice e o expoente por 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 elevado a 8 é igual a 256. Nesse caso, eu tenho a raiz quarta de 256, que é igual a 4. Agora, vamos ver para a divisão. Eu tenho aqui a raiz quarta de 256. 256 pode ser escrito como 2 elevado a 8. Então, eu vou dividir o índice e o expoente por 2. Então, 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. 2 elevado a 4, 16. É muito mais simples eu resolver raiz quadrada de 16 do que eu resolver a raiz quarta de 256. Então, é nessa hora que as propriedades entram para simplificar os cálculos. A quarta propriedade nos diz que, quando eu tenho a multiplicação de duas raízes com o mesmo índice, eu conservo o índice e multiplico os radicandos. Da mesma forma para divisão. Eu conservo o índice e divido os radicandos. Lembrando que o meu denominador não pode ser zero, porque na matemática a gente não pode dividir nenhum número por zero. Então, aqui no exemplo, raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 9. É a mesma coisa que eu resolver raiz cúbica de 3 vezes 9, raiz cúbica de 27, igual a 3. Segundo exemplo aqui, da divisão. Raiz quadrada de 27 dividido pela raiz quadrada de 3. Eu posso
conservar o meu índice 2, raiz quadrada, e dividir os meus radicandos. 27 dividido por 3, 9. Raiz quadrada de 9, 3. A quinta propriedade nos simplifica o cálculo de uma raiz elevada a uma potência. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 2 elevada à potência 4 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a 4 igual a 16. Raiz quadrada de 16 igual a 4. Bem mais simples. Quando o meu índice da potência da raiz for igual ao expoente da potência, eu posso simplificar essa raiz como sendo diretamente o meu radicando. Então, a raiz quarta de 2 elevada a 4 é igual a raiz quarta de 2 elevado a 4. Tá vendo que os índices, o índice e o expoente são iguais? Então, nesse caso, meu resultado vai ser diretamente o meu radicando. Aqui eu vou deixar alguns exercícios para vocês aplicarem o que a gente viu agora. Então, vocês vão simplificar essas raízes aqui. Por exemplo, na letra A, raiz sexta de 4 elevado a 2, eu posso escrever como 4 elevado a 2 sobre 6, né? E vocês vão fazer isso para as outras raízes também. No exercício 2, vocês vão classificar como verdadeiro ou falso. Por exemplo, letra A. Raiz quarta de 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 4 sobre 3? Não, porque nesse caso, ele inverteu o índice e o expoente. Aqui deveria ser 2 elevado ao meu expoente dividido pelo meu índice. Aqui ele inverteu, tá? O índice dividido pelo expoente. Então, essa alternativa é falsa. E vocês vão analisar as outras também. Em caso de dúvida ou sugestão, vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail ou deixar um comentário aqui no YouTube. Essa foi a aula de hoje. Aguardo vocês na próxima e até mais!